Pode começar, Flavinho. Tá. Espera aí, está no modo apresentação. Foi, né? Oi. Tá. Bom, pessoal, então, vocês sabem que o catéter de artéria pulmonar é uma ferramenta diagnóstica antiga, ela foi introduzida na prática clínica na década de 70. Por muito tempo permaneceu como uma única opção, como a única, né, opção de monitorização hemodinâmica, junto, obviamente, com a pressão arterial invasiva, em pacientes críticos, em pacientes de UTI, e a gente usava o catéter e ainda usa, obviamente, para se fazer o diagnóstico do mecanismo principal de choque e para acompanhar a resposta ao tratamento que a gente optava por fazer. O Swan-Ganz ele foi muito usado na década de 80, na década de 90, na segunda metade da década de 90 que o uso do catéter ele começou a ser questionado. E desde essa época vem caindo gradativamente. Mas quem é mais antigo aí na escola vai se lembrar que no início dos anos 2000 a gente ainda usava muito catéter de artéria pulmonar. Eu lembro quando eu era residente, a gente praticamente não passava uma semana que não tivesse 2, 3 catéteres, sabe? Mesmo numa UTI com número menor de leitos do que a gente tem atualmente. Mas, enfim, né, é uma ferramenta que vem caindo em desuso. Isso se deve basicamente por dois motivos, pessoal. Primeiro, porque os ensaios clínicos randomizados, os RCTs com catéter de artéria pulmonar, eles não conseguiram mostrar que os pacientes tinham melhor desfecho clínico. E segundo, porque a gente foi vendo o aparecimento de outras ferramentas hemodinâmicas menos invasivas e o surgimento do eco dentro das unidades de terapia intensiva. Então, essas foram as duas razões. E essa revisão do Paul Merrick que eu coloquei aqui, que ele fala do obituário do catéter de artéria pulmonar, ilustra bem esse sentimento e essa redução no uso da ferramenta. Mas quando eu conversei com a Fê, a nossa ideia não é ficar aqui discutindo se vale ou se não vale a pena usar. Isso a gente pode discutir até em outra reunião nossa, né? A ideia nossa aqui é tentar entender melhor, uma vez que a gente opta por usar, como usar adequadamente, né? Mesmo porque, vocês veem aqui projetado, existe um debate na literatura, não muito antiga, esses artigos, esses editoriais, eles são de 2018, e há, né, uma certa controvérsia se a gente deve continuar usando ou não essa ferramenta. Assim, eu não queria tomar partido nessa questão, mas é inegável que as informações obtidas com catéter, né, que são importantes para o diagnóstico, para a decisão de tratamento, elas podem ser obtidas de forma menos invasiva com outros dispositivos, e principalmente com ecocardiograma. Além do que, né, na maior parte das vezes que a gente usa o catéter de artéria pulmonar, a gente vai precisar complementar as informações que a gente obtém com a ferramenta, principalmente com eco. Tá? Eu sei que o Swan-Ganz ele meio que personifica um pouquinho essa figura do intensivista e tal, mas a gente tem que começar a desapegar, infelizmente, né? Tem que reconhecer que há outras ferramentas que podem dar os mesmos dados, ou assim, de forma mais ou menos confiável que a gente obtém com catéter de artéria pulmonar. Mas como eu comentei na apresentação, né, e o nosso objetivo aqui, uma vez que a gente decidiu implantar o catéter de artéria pulmonar, a gente tem que fazer o bom uso da ferramenta. Então, é fundamental entender como obter as medidas de forma apropriada, o significado de cada uma delas, as limitações que a gente pode ter na hora de interpretar, porque senão a gente submete o paciente desnecessariamente a risco de complicação.
E a gente tem basicamente duas complicações com o uso do SUAN. A primeira delas são aquelas relacionadas à inserção e manutenção do catéter, e, não menos importante, as complicações decorrentes de interpretação inadequada dos dados, que acaba levando, muitas vezes, a gente a tomar condutas desnecessárias ou mesmo deixa de tomar conduta que devia ter sido aplicada para o doente. Tá? Então, eu vou focar nessas duas questões. Antes de falar em complicação, eu só queria lembrar que os RCTs maiores com catéter de artéria pulmonar, em meta-análise conduzida por esses estudos, elas não mostram que o uso do catéter de artéria pulmonar está associado com pior desfecho clínico. Isso em pacientes de UTI, de forma geral, em pacientes com ARDS, em pacientes com insuficiência cardíaca, em pacientes cirúrgicos, enfim, vários cenários. Né? Mas, assim, todos eles descrevem complicações relacionadas ao método. E, falando, então, um pouquinho dessas complicações, eu ia atualizar esses dados, eu não tive tempo. Mas a gente tem complicações relacionadas à punção, que são inerentes e comuns a qualquer tipo de punção venosa central, e as complicações relacionadas mesmo à inserção e à manutenção do catéter de artéria pulmonar. Arritmias, quem passou catéter já sabe, já deve ter visto, é algo comum, mas fazer TV sustentada, fibrilação ventricular que precisa de tratamento, isso é algo mais raro. Então, vocês veem aí que pouco mais de 1% das vezes que a gente passa, algumas casuísticas, às vezes um dado tem um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Mas, dada a baixa frequência, a gente não precisa fazer nada profilático para evitar ataque à arritmia durante a passagem do cateter. A gente nunca fez amiodarona, nunca fez lidocaína para passar Swan-Ganz. O que a gente deve fazer, se houver algum distúrbio eletrolítico, algum distúrbio ácido básico ou qualquer fator arritmogênico, a gente tentar corrigir antes de passar o cateter. Outra complicação pouco frequente é o bloqueio de ramo direito. Não é algo que preocupa, mas, obviamente, naqueles pacientes que já têm bloqueio de ramo esquerdo prévio, a gente deve ter uma preocupação maior, porque existe o risco de BAVT. Então, nesses casos, é recomendado deixar ali do lado pelo menos um marca-passo transcutâneo. Tá? Outras complicações, por exemplo, trombose, embolia, infecção, elas podem ser minimizadas evitando o uso prolongado do SUAN, raramente a necessidade de manter o catéter aí mais de 48, 72 horas. E, obviamente, não custa lembrar que o balonete nunca deve ficar insuflado, tá, pessoal? Isso pode levar a isquemia. Tem uma outra complicação, que é a ruptura da artéria pulmonar e pseudaneurisma. Também são complicações raras, mas a ruptura de artéria pulmonar, por exemplo, quando ela acontece, ela é dramática, ela se manifesta por hemoptise. Então, uma forma da gente evitar, principalmente em pacientes com hipertensão pulmonar, é tomar cuidado na hora de insuflar o balonete. Quando a gente insufla o balonete, a gente tem que insuflar devagar e interromper a insuflação assim que a gente começa a ver a curva da pressão ocluída de artéria pulmonar. Porque pode acontecer do catéter ter migrado para partes menos calibrosas da artéria, e quando a gente insufla o balonete no seu volume total, aumenta o risco de rotura. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas se eventualmente a gente estiver insuflando o balonete e a gente não insuflou lá com 1,5 ml que a gente deve insuflar, sei lá, insuflou com meio ml, com 1 ml, já foi suficiente para aparecer a curva. O que a gente deve fazer, não insuflar completamente, tracionar o catéter e tentar insuflar de novo. O ideal é que a curva apareça só quando a gente insufle todo o ar do catéter, tá bom? Outra complicação rara que a gente tem é nó. Essa imagem aqui foi de um procedimento que a Malha tentou fazer, ela não tem do convênio, umas 3, 4 semanas atrás, ou talvez um pouquinho menos.
Então, para evitar esse problema, a gente tem que ter um certo cuidado na hora Espera aí que tem uma janelinha aqui. A gente tem que ter um certo cuidado na hora da inserção do catéter. Então, não sei se vocês já perceberam, o catéter de artéria pulmonar, ele tem algumas marcas a cada 10 centímetros, ele tem um risquinho, uma marquinha menor e tem uma marquinha maior a cada 50 centímetros. Então, assim, vamos imaginar o seguinte, que a gente passe o catéter pela veia jugular. A gente introduziu o catéter 40, 50 centímetros. Ele já vai ter alcançado, provavelmente, a artéria pulmonar. Eu introduzi mais 15 centímetros, não fez curva, não adianta ficar introduzindo 1 metro de catéter para dentro do doente, que você não vai ter sucesso para impactar. Você vai levar o risco de fazer nó. Tá? Então, é óbvio que essas medidas aqui, elas não são comuns a todos os doentes, cada doente tem seu biotipo, mas servem, de uma certa forma, como uma referência. Tá? Seria sempre bacana para todo residente saber montar o sistema para monitorização e para uso do catéter de artéria pulmonar. Isso ajuda a entender os problemas de leitura, os erros que eventualmente podem aparecer. E, por favor, pessoal, tenham sempre cuidado aqui na hora de conectar os sensores com as vias do catéter, porque às vezes a gente troca e passa a ler a PAP como PAP e vice-versa, e isso pode trazer um erro ali quando a gente está inserindo o catéter. Nesse sentido, né, de montagem do sistema, algo que é frequentemente negligenciado, isso dá para ver quando a gente passa lá na UTI, é a zeragem e o nivelamento do sistema. Nivelamento, pessoal, é a colocação do transdutor, isso tem que ficar muito claro, está ruim aqui. É a colocação do transdutor na altura ali dos átrios, né? O que a gente acaba usando na prática como referência é o quarto espaço intercostal na linha axilar média, ou mede um ponto ali abaixo de 5 centímetros do ângulo external. Esse é o nível que a gente deve adotar para zerar o sistema, na posição que o paciente estiver, viu, pessoal? Não é igual aqui na figura que o paciente está 0 graus. Se o paciente estiver a 30, a gente vai zerar também no quarto espaço intercostal na linha axilar média. Isso é super importante, porque às vezes diferenças nesse nivelamento pode levar a variações importantes dos níveis de pressão. É igual a gente viu aqui no caso, né, há pouco. Às vezes 5, 10 centímetros acaba impactando lá na medida que a gente está fazendo e faz com que a gente possa tomar decisões baseadas em valores que não são reais. Outra coisa que é super importante é avaliar o coeficiente de atenuação do sistema. Vocês também já devem ter visto isso, a gente já conversou sobre isso. Esse coeficiente de atenuação é aquela capacidade da oscilação do sistema de medida de pressão, a coluna líquida que preenche o sistema e a membrana ali do sensor, deles retornarem ao repouso depois da aplicação de uma pressão. Então, a gente pode ter um coeficiente de atenuação diminuído, certo? Vejam aqui, ele vai determinar um registro de pressão que tende a superestimar as pressões máximas, então isso aqui fica maior do que realmente é, e a pressão mais baixa, ela tende a ser menor do que realmente é, certo? E o oposto vai ocorrer quando eu tenho coeficiente de atenuação aumentado, que é o overdamping. Então, as pressões mais altas aqui, elas tendem a cair, as pressões mais altas elas tendem a cair, as mais baixas tendem a subir. Isso acontece mais frequentemente, tá, pessoal? Quando, por exemplo, tem bolha no sistema, tem coágulo, tem um catéter dobrado, então isso acaba prejudicando e interferindo na acurácia das medidas. Outro aspecto que também é negligenciado
no dia a dia, na hora da gente fazer as medidas, principalmente da PVC e da pressão ocluída de artéria pulmonar, é onde que a gente faz a medida. Então, o ideal é sempre fazer no final da expiração. Aqui a gente tem a curva de respiração, o ideal seria que isso fosse feito aqui com capnógrafo, mas aqui está claro, essa foto quem mandou para a gente foi o Rafael, né? Eu acho que essa semana ainda, não sei se foi nesse caso ou se foi algum outro que tinha lá na UTI. Então, assim, o local ideal da gente fazer a medida seria mais ou menos aqui, no final da expiração. Tá? Aqui é fácil a gente perceber isso, porque o doente parece que está bem sedado, bem adaptado à ventilação mecânica. Mas o paciente que estiver respirando ativamente, espontaneamente, pode não ser tão fácil assim determinar onde que é o final da expiração, principalmente porque alguns doentes, quando estão em PSV, eles acabam expirando ativamente, aumentando a pressão mais do que realmente é. Então, não é algo simples. Quando o paciente está sedado, é ok. Lembrar que, assim, a medida ela tem que ser feita na régua, no cursor, idealmente, sempre tentar ajustar a escala, colocar numa escala apropriada para a gente poder enxergar os detalhes da curva. O ideal é sempre fazer na base da onda A. Quando a gente olha a PVC, ou pressão ocluída de artéria pulmonar, ela tem alguns componentes. Esse componente aí, na base da onda A, talvez seja ali o melhor momento que a gente consegue estimar melhor a pressão diastólica final do ventrículo direito ou esquerdo. Então, assim, é sempre na parte inferior da onda que a gente faz a medida. Pode parecer exagero, minúcia, mas às vezes colocar o cursor aqui ou na parte inferior da onda dá uma diferença que pode alcançar em alguns momentos 5 a 8 milímetros de mercúrio. É só uma curiosidade, a gente fez uma tese, a tese da Priscila, há um tempo atrás, que a gente olhou, né, viu o valor da variação da PVC com ciclo respiratório para predizer resposta à infusão de fluido. E a gente notava isso, né? Às vezes, o local onde a gente mede a PVC, ele traz valores de pressão que são muito diferentes, muito discrepantes, tá? Então, fica aí também essa sugestão na hora de passar, olhar sempre para o cursor. Em relação à passagem, uma primeira dica é não demora para passar o Swan-Ganz, não precisa ficar lentamente empurrando o catéter, isso é super ruim. Você tem que empurrar o catéter mais rapidamente. O material no qual o Swan-Ganz é constituído, ele vai perdendo naturalmente a rigidez quando a gente vai manipulando, quando ele vai se aquecendo. Então, não sei se quem passou já deve ter visto isso, a gente acaba tendo, quando tem dificuldade para impactar o catéter, chega um certo momento que até avançar o catéter por meio do introdutor fica difícil, justamente porque o material dele foi construído para ficar mais maleável, mais suave quando estiver em contato com a circulação. E isso acaba até sendo um outro fator que aumenta a chance de ter nó. Uma vez que outra dica, uma vez que a gente ultrapassa toda a extensão do introdutor, a gente deve insuflar o balonete, isso vai acontecer mais ou menos aí depois de uns 15 centímetros. Uma pergunta que a gente teve, uma dúvida, que perguntaram aí há pouco tempo, quando passaram swans, podia ser feito por via femoral? Pode fazer, não precisa ser por fluoroscopia, a chance de sucesso ela é alta, mas não é tão simples quanto se a gente passasse pela jugular ou pela subclave. À medida, então, que a gente vai passando pelas câmaras cardíacas, nós vamos tendo curvas de pressão com aspecto diferente, vejam aqui, que elas acabam refletindo eventos fisiológicos que acontecem dentro do coração. Aqui, por exemplo, no átrio direito, a gente tem a onda A, a onda C, a onda V, que refletem eventos dentro dessa cavidade, refletem eventos dessa cavidade. Né? Então, assim, quem se propõe a passar o catéter tem que ter o conhecimento dessas curvas, senão não consegue passar de forma adequada. Vale também a pena comentar, pessoal, que algumas condições clínicas acabam dificultando um pouco o reconhecimento da passagem de uma câmara para outra.
Quando a gente tem hipovolemia importante ou situações de baixo débito cardíaco, por exemplo, a curva de pressão da artéria pulmonar ela fica mais achatada, igual o delta PP, né? A pressão de pulso. Quando o débito cardíaco está alto, ela aumenta. Quando o débito cardíaco está baixo, ela reduz. Isso pode dificultar, às vezes, a gente saber que horas que está impactado ou não, tá? Ou, por exemplo, quando a gente passa do ventrículo para a artéria pulmonar, quando o paciente tem um infarto de ventrículo direito ou tem hipertensão pulmonar, que normalmente a diastólica aqui, quando o catéter está dentro do ventrículo direito, ela tende a ficar um valor próximo a zero. Mas nessas condições, a diastólica ela sobe um pouquinho, então pode ter essa dificuldade para diferenciar a passagem daqui para aqui. Tem uma outra série de condições que acabam também interferindo nessa identificação correta. Não vou tomar muito tempo, porque senão a gente vai atrasar muito. Ops. Em relação a pressão de átrio direito, ou a PVC, pessoal, ela é normalmente de 2 a 8 milímetros de mercúrio, eventualmente pode até ser negativo no paciente respirando espontaneamente. Esse dado aqui ele é super importante, pessoal. Normalmente, ela é 2 a 5 milímetros de mercúrio menor que a pressão ocluída de artéria pulmonar. É óbvio que a pressão ocluída de artéria pulmonar pode ser muito maior que a PAD em pacientes que têm, sei lá, disfunção sistólica, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Então, o catéter aponta para a gente para essa condição, mas, por outro lado, a PVC também pode ser muito maior do que a pressão ocluída de artéria pulmonar. Aqueles pacientes que têm insuficiência do VD devido, por exemplo, ao aumento da resistência vascular pulmonar em SARA ou que tem infarto de VD, tá bom? Eu também vou passar rápido nisso aqui, mas a gente negligencia muito a PVC, a PAD, principalmente porque a gente sabe atualmente que ela não é uma variável capaz de predizer com acurácia a resposta à infusão de fluidos. E por muito tempo a gente usou ela para isso. Mas ela tem uma série de nuances que ajudam, inclusive, ali durante a prova de volume, ajuda em questões diagnósticas, que a gente pode, aí, no dia a dia, vir a discutir, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Em relação a pressão de artéria pulmonar. Aqui a gente tem descrito os valores normais. Lembrar que a rede vascular pulmonar é um circuito de baixa resistência, com enorme reserva. Então, eu posso ter grandes aumentos no débito cardíaco, que isso não leva a aumento significativo da pressão em território de artéria pulmonar. E essa grande reserva capilar, ela normalmente oferece uma resistência baixa ao escoamento do sangue durante a diástole. De modo que a diferença, vejam aqui, entre a diastólica pulmonar e a pressão ocluída de artéria pulmonar, ela é pequena. Normalmente, ela é de 5 milímetros de mercúrio para menos, tá? Mas, assim, igual no caso clínico que a gente apresentou há pouco, a pressão ocluída de artéria pulmonar quase nunca vai ser maior que a pressão diastólica de artéria pulmonar. Desculpa, a pressão ocluída nunca vai ser maior que a diastólica de artéria pulmonar, tá? E a gente acaba usando na prática esse gradiente entre a diastólica e a pressão ocluída para inferir a causa de hipertensão pulmonar. Então, se eu tenho hipertensão pulmonar, ela pode ser decorrente de uma hipertensão, de uma sobrecarga do lado esquerdo. Então, nesses casos, esse gradiente aqui está normal, ou eu posso ter uma hipertensão onde esse gradiente aqui está largado, que é o que acontece na maioria das vezes nos nossos pacientes lá da UTI, que tem síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? Então, é uma variável que acaba ajudando nesse sentido. Em relação à pressão ocluída de artéria
pulmonar, pessoal. Eu só vou dar alguns insights aqui fisiológicos, mas se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, vocês param e perguntem, tá? Então, quando a gente insufla o catéter de artéria pulmonar, a gente oclui geralmente uma artéria lobar, uma artéria segmentar maior. Então, se cria uma coluna estática de sangue desde a ponta aqui do catéter até um ponto específico lá no território venoso, tá? Que a gente chama de ponto J. Se por acaso eu introduzo muito esse catéter, esse ponto J ele se desloca nesse sentido, tá? O ideal é quanto mais nesse sentido eu insuflar, melhor, que aí eu vou criar uma coluna estática de sangue maior, que vai refletir uma pressão mais próxima aqui do átrio esquerdo, que é o que eu quero quando eu tenho a pressão ocluída de artéria pulmonar, tá? Então, isso é super importante. Então, quando a gente insuflar o balonete, por isso que é importante insuflar ele totalmente, para sumir, para começar a aparecer a curva da pressão ocluída, tá? Porque se ele insufla parcialmente, significa que ele está muito introduzido. E o que eu vou estar medindo aqui não é a pressão ocluída de artéria pulmonar, eu vou levar a níveis aqui próximo da pressão capilar pulmonar, que tem uma nuance um pouquinho maior que a pressão ocluída de artéria pulmonar. Lembrar que essa curva aqui é muito semelhante à curva de átrio direito, tá? Tem a onda A, C e V, e isso é super importante, porque às vezes acontece, como nesse exemplo que eu coloquei aqui, que a gente não insufla completamente, e a gente acaba, por causa disso, meio que superestimando a pressão ocluída de artéria pulmonar. Aqui dá até para desconfiar, porque ela parece que está mais alta que a pressão diastólica de artéria pulmonar, tá? Eu vou passar mais rápido, porque eu acho que a gente está super atrasado, né? Meu Deus, já tem quase 2 horas. Então, falando rapidamente da influência aqui da respiração, a gente sempre se preocupou né, com essa questão da ventilação, principalmente porque a gente tem muito doente com AIDS. Então, assim, a questão da influência da PIP na interpretação dessas medidas. Então, uma primeira preocupação é que uma PIP elevada, ela pode, de uma certa forma, comprimir os vasos. E a pressão ocluída de artéria pulmonar, ela não, né, por causa disso, ela pode deixar de refletir a pressão lá de átrio direito e passar a refletir aqui a pressão alveolar, né? Teoricamente, a gente divide o pulmão em 3 zonas fisiológicas, de acordo com a relação que existe entre pressão alveolar, pressão arterial e pressão venosa. Então, a gente aprende sempre que o ideal seria sempre estar aqui em zona 3, onde a pressão arterial é maior que a venosa, que é maior que a alveolar. Então, mantendo essa via aqui patente, a gente consegue estimar de forma adequada a pressão arterial, arterial esquerda. Então, assim, a gente sempre fica com aquela, tal, será que está em zona 3? Será que não está em zona 3? Mas o que, na verdade, acontece é que é muito difícil, na prática clínica, a ventilação interferir com essa medida, com essa estimativa da pressão arterial direita, tá? Primeiro, porque sempre é um vaso patente. Dificilmente, como eu comentei há pouco, o Swan-Ganz ele impacta numa artéria de menor calibre, ela impacta sempre numa artéria de calibre maior. E essa artéria de calibre maior, ela acaba tendo ramos a parte tanto superior quanto inferior do pulmão. E essa parte inferior acaba tendo a influência dessa pressão hidrostática maior, tá? Então, dificilmente a gente deixa de ter uma via patente aqui. E isso faz com que é um dos fatores que faz com que dificilmente a gente
deixe de estimar adequadamente a pressão atrial direita, por meio da pressão fluida de artéria pulmonar. Outra razão, pessoal, é que nem sempre toda a pressão alveolar ela se transmite para a pressão pleural aqui para os vasos, principalmente em doentes que têm SARA, que têm complacência reduzida, tá? Então, assim, é muito, muito raro, eu raramente vi condições, vi situações onde que o catéter não estava numa zona adequada. Eventualmente, a gente pode, tem algumas formas de se avaliar isso o Rafael mandou no grupo há pouco tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas uma forma de se ver isso é por meio da oscilação que a gente tem aqui, obtida, a oscilação respiratória obtida na pressão de artéria pulmonar. Teoricamente, ela tem que ser a mesma aqui, com a artéria pulmonar ocluída. Se eventualmente aqui for muito maior do que a pressão de artéria pulmonar, é um sinal de que pode estar em zona inadequada. Mas em mais de 90% dos pacientes com SARA, isso nunca vai acontecer, tá? Isso aqui eu vou pular, não vou entrar em detalhe, também não vou entrar em detalhe nisso aqui, a gente já passou muito da hora. Eu queria só finalizar com alguns comentários sobre a aquisição do débito cardíaco. O monitor que a gente tem, ele mostra lá na tela, geralmente, o valor médio do débito cardíaco, do volume sistólico, que a gente obtém nos últimos 4 a 12 minutos anteriores, tá? Então, assim, apesar da gente não ter que ficar fazendo injeção de soro gelado, que é um método intermitente, tem que lembrar que o que a gente tem lá, ele não é contínuo, né? É uma medida contínua do débito cardíaco, né? Então, o catéter que a gente tem é um catéter modificado, com filamento, de vez em quando ele aquece, leva variações de temperaturas que são detectadas aqui por um sensor na ponta do catéter, ele usa isso aqui para construir uma equação que acaba dando o débito cardíaco. Tá? Uma forma de tentar minimizar um pouquinho esse tempo, vocês podem pesquisar lá depois, tem um modo STAT, que ele é atualizado a cada 30, 60 segundos. Então, para acompanhar a resposta à infusão de fluidos, talvez isso aqui seja mais interessante. Mas lembrem que a gente não pode usar o Swan-Ganz para avaliar, por exemplo, elevação passiva das pernas ou para avaliar em tempo real alguma manobra que a gente espere que possa mudar o débito cardíaco. Lembrar que shunt intracardíaco, regurgitação tricúspide, infusão de fluido, extremos de temperatura, igual depois de uma circulação, igual depois de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, podem interferir um pouquinho na medida, então só tem que ter esse cuidado, tá? Pessoal, é isso. Desculpa, corri um pouquinho, mas é isso. Tá? Estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ou quiser perguntar alguma coisa no nosso dia a dia lá na UTI depois. Nossa, a aula foi excelente, Flavinha. Acho que até eu tirei umas dúvidas. A gente vê cada vez menos, né, por sorte, assim, não sei se sorte, mas a gente teve 2 monitorizações esse mês lá na G4. Então, só para relembrar, a gente vê a pressão de oclusão no final da expiração, né, e na base da linha A, certo? Certo. Tá. E eu tenho uma certa dificuldade naquele monitor da Philips que eu não consigo pôr na régua, mas eu acho que dá para pôr, né? Eu acho que, inclusive, essa que o Rafa mandou, que era para ver se estava na zona 3 mesmo, mas eu acho que foi no Philips que ele conseguiu pôr na régua. Acho que os monitores melhores da Philips a gente consegue, sim. Esse mais simples que a gente tem na UTI, eu não sei se a gente tem que usar algum artifício de mudar, de renomear ele, por exemplo, para PAI, para poder fazer essas medidas. Mas a sua observação, Fê, ela é muito pertinente, sabe? Então, quanto menos a gente usa, menos a gente vai entender as nuances que existem, sabe? Não é lenda, não, mas eu já acompanhei, por exemplo, diagnóstico de tamponamento cardíaco por meio do SWAN, de isquemia
coronariana intermitente, porque o paciente fazia onda V gigante, umas coisas super, né, bacanas de ver, que só o aspecto da curva ele pode mostrar para a gente uma série enfim, de Informações. indícios para alguns achados, para alguns diagnósticos, sabe? Mas eu acho que cada vez mais vai ser difícil a gente ter essa percepção, porque a gente naturalmente usa menos. E porque realmente tem outras ferramentas, igual o Eco, por exemplo, que são melhores, né? Que dão mais informações, né? Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta? Muito boa aula, viu, doutor Flávio? Sim, achei a aula excepcional. Queria agradecer muito, desculpa pelo horário, né? A gente acabou se estendendo. E eu espero a presença de todos aí na próxima reunião. Obrigada a todos, boa noite. Vamos descansar agora. Boa noite. Boa noite.